Olá, almas! Hoje em gramática nós vamos dar continuidade ao estudo das figuras de linguagem. As figuras de linguagem que vamos estudar agora são aquelas cujo princípio é a repetição. Então nós vamos estudar o polissíndeto, a anáfora, o quiasmo e o pleonasmo neste primeiro momento. Bom, poli quer dizer vários, síndeto, conjunção. Então a figura de linguagem chamada polissíndeto é aquela figura que elucida uma ideia de repetição da conjunção e numa extensão frasal ou num gênero textual. É um recurso linguístico. Vejam aqui. E falava, e insistia, e voltava a dúvida. Migrar, emigrar ou imigrar. Então eu tenho nesse trecho a repetição da conjunção e. Então é um recurso que nós chamamos de polissíndeto. Polissíndeto é a repetição num texto, numa frase, da conjunção e. A segunda figura de linguagem cujo princípio seja a repetição é a anáfora. Anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou uma certa expressão, tá? Ao longo de uma frase ou de um gênero textual. Vejamos aqui, ó. Nada o perturba, nada o comove, nada o abala, nada o aflige. Observem que nós repetimos a palavra nada. Então a anáfora é a repetição de uma mesma palavra numa extensão frasal ou na composição de um gênero textual. Geralmente poesia, música, né? Os textos mais literários, os textos que envolvem mais uma construção do belo, né? Que tem a presença da função da linguagem chamada poética. Então nós temos que fazer a linguagem ser trabalhada. Então a anáfora é a repetição de palavras ou termos. Então nesse trecho aqui eu tenho como exemplo anáfora. Quiasmo, nome estranho. Quiasmo é o que nós chamamos de cruzamento, é o X. As palavras ou termos, elas se repetem, mas de forma cruzada. Vejamos aqui. A mulher dizia que o marido era o oposto do espelho. O espelho reflete sem falar. O marido fala sem refletir. Então, olha, observem as palavras. Reflete, falar. Aí elas são retomadas aqui, ó. Fala e refletir. Então, a que veio primeiro, na seguinte fala, ou seguinte frase, ela vem em segundo. A que vem em segundo, ela vem em primeiro, na posterior. Então, nós falamos que é o X. Há um cruzamento, tá? Isso é que nós chamamos de quiasmo. A outra figura de linguagem muito comum na fala popular é o pleonasmo, né? O pleonasmo ele pode ser um vício, bem como ele pode ser um recurso, uma figura de linguagem. Vai depender do gênero textual. Neste momento, enquanto figura de linguagem como recurso linguístico, pleonasmo é a repetição de uma informação já dita anteriormente. Por exemplo, ou que se pressuponha que já tenha sido dito. Olha, aí eu peguei com minhas próprias mãos, mas tem que pegar com as mãos. Vi com meus próprios olhos. Desce para baixo, sobe para cima. Entra para dentro, sai para fora. Isso é pleonasmo. Você acaba repetindo algo que já estava implícito. Como por exemplo isso, olha. Repete de novo. Mas se é repetir, já é dizer de novo. Não tem que falar repete de novo. Tá? Se repetir já é para dizer novamente. Tá? Então também é um pleonasmo. Vejamos aqui, ó. Vi com meus próprios olhos o disco que se deslocava no ar. Eu tenho o recurso vi com meus próprios olhos. Aqui eu tenho o que nós chamamos de
pleonasmo. Dependendo do gênero textual, é vício de linguagem. Dependendo do gênero textual, passa a ser uma figura de linguagem, um recurso linguístico. Tá? Agora nós vamos estudar as figuras de linguagem, cujo princípio vai ser o apagamento ou enxugamento, né? Então nós temos a elipse, a zeugma, o assíndeto e a silepse. Primeiro, a elipse e a zeugma se confundem, né? A elipse é o apagamento de termos na frase, mas esse termo não foi dito. Você acaba deduzindo o que poderia ser. Veja bem, a elipse é o apagamento de termos na frase, mas você pode subentender o que estava ali. Entende? Guarda bem isso. Então vejamos aqui, ó. No meio da rua, a procissão. Ó, no meio da rua, eu coloquei uma pausa, vírgula, a procissão. Aqui subentende-se que tem a palavra estava vindo a procissão, vinha a procissão, se aproximava a procissão. Então, aqui subentende-se um verbo. E eu não preciso colocá-lo, tá? Em não se colocando, também há a possibilidade, né, do leitor, do ouvinte, entender a mensagem. Então, aqui há o que nós chamamos de elipse. Houve a supressão de uma palavra que você pode deduzir qual seja. Você, mesmo assim, entende o enunciado. Agora, a zeugma é quase a elipse. Ela é a supressão, é a subtração de um termo que já foi dito. Então, eu disse um termo, para não repeti-lo, eu simplesmente subtraio e ponho vírgula, e aí é o que nós chamamos de zeugma. Vejamos aqui, ó. Você procurava o conforto, eles o bom serviço. O que está faltando aqui? O verbo procurava. Tem aqui o verbo procurava, então eu usei o recurso da vírgula para substituí-lo. Então aqui nós temos o que chamamos de zeugma. A zeugma é quando eu apago um termo que já foi dito, como aqui, procurava já foi dito, eu não quis repeti-lo aqui, então eu uso o recurso chamado zeugma. A elipse é um apagamento de um termo, mas ele não foi dito anteriormente. Mesmo assim, eu posso deduzir qual seja. Tudo bem? Eu posso entender ali o enunciado. Assíndeto. Assíndeto. Vamos reportar as orações assindéticas, elas não têm conjunções. Então, assíndeto é a ausência de conjunções em um certo trecho. Vamos lembrar que as conjunções, elas ligam orações. E para nós termos orações, nós temos que ter verbos. Então, e para ligar uma oração a outra, geralmente nós temos conjunções. Então, tendo assíndeto, eu vou substituir conjunções por vírgula ou ponto e vírgula. Então, é a omissão de conjunções, tá? Vejamos aqui, ó. Ele canta, é um verbo. Cada verbo é uma oração. Ele chora, ele pragueja, ele delira. Eu tenho um período composto formado por 4 orações, porque cada verbo representa uma oração. Então aqui é um período composto por 4 orações. Só que eu não tenho conjunção, eu tenho vírgula separando. Então aqui nós chamamos que há um recurso linguístico nessa construção sintática, há um recurso linguístico, né, com a presença da figura de linguagem chamada assíndeto. Ou seja, eu tenho 4 verbos, portanto eu tenho 4 orações coordenadas assindéticas. Tá? Também nós temos a silepse, né, que é a supressão, que é a subtração, que é a omissão, né, é o apagamento de um termo, né, só que aqui de concordância. Olha bem, concordância. A concordância, ela pode ser de gênero, masculino ou feminino, de número, singular ou plural, de pessoa,
Eu, ele, nós, tá? Então vamos ver aqui, é uma figura de linguagem muito usada. Olha, os paulistas somos apressados. Notem, eu tenho os paulistas e eu estou aqui no meio, somos. Então não vamos falar os paulistas são apressados, mas eu sou paulista e estou falando, então me incluo aqui no meio, né? Os paulistas somos apressados. Aqui nós temos concordância, né? Nós temos concordância de número, né? Também nós temos concordância de pessoa. Agora, vejamos aqui. A rádio noticiou a chegada do presidente. A rádio. A rádio. Seria a equipe da rádio, né? A rádio noticiou a chegada do presidente. Aqui, ó. A rádio noticiou. A rádio é o objeto, mas é o meio lá. Seriam as pessoas que trabalham na rádio noticiaram, né? Então aqui eu tenho a silepse, né? Eu tenho uma silepse que nós chamamos de gênero. Eu estou usando o gênero feminino, tá? E Os Sertões foi escrito por Euclides da Cunha. Olha, os sertões, plural, verbo singular, né? Os Sertões é o nome da obra. Então, o livro, Os Sertões, o livro foi escrito. Por isso que Os Sertões foi escrito. Aqui eu tenho silepse de número, tá bom? Então, a silepse, ela é um apagamento de concordância relacionada ao gênero, ao número, também à pessoa. Nós temos figuras de linguagem também, cujo princípio vai ser de descontinuidade. Quais serão elas? São duas, o hipérbato e o anacoluto. Hipérbato é a inversão sintática. E ao invés de eu colocar sujeito e predicado, eu ponho predicado, sujeito. Eu inverto algum termo do predicado, geralmente os adjuntos adverbiais, e coloco anterior ao sujeito. Então aí ocorre um hipérbato, é uma figura de construção sintática. Então o hipérbato é a mesma coisa que uma inversão sintática. Vejamos aqui. Da terra estranha os peregrinos vinham. Verbo vinham. Qual é o sujeito? Quem vinha da terra estranha? Os peregrinos. Olha o sujeito aqui, ó. Né? Os peregrinos vinham da terra estranha. Então houve uma inversão. Da terra estranha os peregrinos vinham. Na ordem direta seria os peregrinos vinham da terra estranha. Aqui tem a presença de hipérbato. Ou seja, houve uma inversão na posição sintática da frase. Tá? Anacoluto. O anacoluto a gente comete muito na fala. Né? Você está falando com algo e você corta o pensamento e faz uma outra terminação. Vejamos aqui. Ó. Termo que não acompanha a estrutura sintática do enunciado. Alguns professores, eu creio que eu faço muito uso disso, né? Você está explicando a matéria e o professor vê um aluno se destoando, prestando atenção em alguma outra coisa ou fazendo alguma coisa. E no meio da fala, ele cita o nome daquela pessoa e continua a explicação. E a pessoa fica assim, sem um anacoluto, tá? Ele não acompanha a construção daquele pensamento. Então vejamos aqui, ó. Você, eu não me engano a seu respeito. Na realidade, ó, eu não me engano a seu respeito. Ó, você, vírgula. Ele entra aqui quase que como um vocativo. Tá? Você, eu não me engano a seu respeito. Então esse você que aqui está, que não faz parte dessa estrutura, é o que nós chamamos de anacoluto. É uma figura muito usada em fala. Tá? Figuras de linguagem cujo princípio vai ser a tensividade.
né? Nós temos a gradação e o eufemismo. E atrás a hipérbole e o apóstrofe, tá? Então aqui a gradação é a disposição é a organização das palavras de uma forma gradual, seguindo uma hierarquia, né? Pode ser de sentido, né? Relacionado à extensão da frase ou do texto em si. Vejamos aqui, ó. Um grito, uma voz, um sussurro, nada se ouvia de lá. Existe aqui uma gradação, né? Ó, um grito, algo bem alto. Uma voz já não é tão forte. Um sussurro é algo mais baixo. Então é uma gradação decrescente isto. Se eu tivesse colocado um sussurro, um gemido, uma voz, um grito, um berro, né? Isso seria uma gradação crescente. Então aqui eu tenho uma sequência de palavras que vão me tonalizando a intensidade da expressão. Isso daqui nós chamamos de gradação. Dá beleza ao texto, né? Cria uma caracterização fantástica, gera uma expectação no leitor. Eufemismo é a atenuação de uma verdade, é você amenizar os fatos. Olha, eu lamento informar, mas seu primo foi dessa para melhor. Ou seu primo bateu as botas. Seu primo conheceu os céus. Ao invés de falar morreu. Então eu amenizo o jeito de falar, tá? Vejamos aqui, ó. A mãe. Ai, meu filho faltou-me com a verdade. Ao invés de falar que meu filho mentiu para mim, né? Meu filho faltou-me com a verdade. Então, faltou-me com a verdade é o que nós chamamos de eufemismo. Ai, doutor, meu filho não rouba não. Ele só pegou pra ele, mas ele não roubou não. Coitado da mãe defendendo o bandido, né? Então, eu digo algo de uma forma amenizada. Isso chama-se eufemismo. Uma outra figura de linguagem, cujo princípio é da tensividade, é a hipérbole, né? A hipérbole, exagero, é a figura que se caracteriza por um exagero, ideia exagerada. Você marca o encontro com a mocinha e ela demora uns 5 minutos, você já fica pé da vida, né? E diz assim, ó, faz 1 hora que eu tô aqui, caramba. Quer dizer, não tem nem 10 minutos que você está ali. Olha, ela chorou tanto que formou um rio ali, ó. Isso é exagero. Ó, faz 1000 anos que eu penso isso. A gente não vive nem 100. Então é exagero na fala. Isso chama-se hipérbole. Nossa, eu comi pra caramba, eu comi uns 10 pratos daquilo. Mentira, no máximo repetiu, né? Comeu 2 vezes, e aí você quis dizer que comeu exageradamente, né? Então você acaba mentindo, colocando uma hipérbole ali. Vamos ver um outro exemplo, olha. Demorou um século para me entender. Quer dizer, a pessoa é nerdinha. Né? Então demorou um século para me entender. Aqui existe a figura chamada hipérbole. Hipérbato é a inversão dos termos. Hipérbole é o exagero, né? Uma outra figura é a apóstrofe. O apóstrofe, que é a interpelação, é a presença de uma interjeição que nós usamos para aclamar, chamar. Ó Deus, ó Jesus, Mãe, ó céus, ó mares. Né? Então, é a interpelação de entidades. Vejamos aqui. Céus e mares, aclamai ao Senhor. Olha, céus e mares são os vocativos usados como uma forma de interpelar. Então aqui existe a presença
de apóstrofe. Vamos repetir algo aqui. Apóstrofe é uma figura de linguagem cuja finalidade é indicar uma interpelação de alguma entidade, né? Apóstrofo é um sinalzinho que nós colocamos sobre uma consoante, né? E é um recurso muito usado em língua estrangeira e algumas vezes em língua portuguesa também. Então lá é apóstrofo. Agora a figura é apóstrofe, que é a interpelação, tá? E indo agora para as figuras de linguagem, cujo princípio é a sonoridade. É muito marcante essas figuras de linguagem para ensinar no processo de alfabetização, como por exemplo a literação, a assonância, a paronomásia e a onomatopeia. São as figuras cujo princípio indica sonoridade, som. Então a primeira ali é a aliteração, que é a repetição de fonemas consonantais. Fonemas consonantais. Vejamos. Toda gente homenageia Januária na janela. Olha, eu tenho G, G, J, J. Aqui, o fonema G e a letra G e a letra J, elas exemplificam o fonema G. O mesmo som, tá? São letras, são grafemas diferentes, G e J, agora representando o mesmo fonema, o fonema Já, G, Gi, Jo, Ju. Fonema é som, grafema é escrita. Então, ó, eu tenho o grafema G, o grafema J. Só que quando eu leio, eu produzo o mesmo som, Já, G. Ó, gente, G, já, já. Tá? Então aqui eu tenho o que nós chamamos de aliteração. Temos o recurso da paronomásia, é o uso dos parônimos. Que são parônimos? Palavras parecidas na escrita, parecidas na fala, mas com significados diferentes. Por exemplo, ratificar, retificar, eminente, iminente. Isso daqui são dois exemplos de paronomásia, ou seja, parônimos. Então vejamos no primeiro período, né? E falava, e insistia, e voltava a dúvida. Migrar, emigrar ou imigrar? Aqui eu tenho a presença de parônimos, olha. São palavras parecidas na escrita, na fala, mas cada qual tem um significado diferente. Então aqui a figura é a paronomásia. É um recurso de construção sintática também. E por fim, né? Vamos falar da assonância. A assonância já é diferente da literação. A literação é de repetição de fonema. A assonância vai ser a repetição de vogais da mesma natureza. Vejamos. A literação dos fonemas consonantais e a assonância de vogais. Então aqui eu tenho o Ângelus plange ao longe em doloroso dobre, né? Eu vou ter plan, né? Entende, ó? Ângelus plange é a repetição daqui de vogal, nasal, plan, vogal nasal. Também eu vou ter e, isso é assonância.
Professor, como guarda isso? Memorizando, decorando, não há outra maneira de se entender, tá? Eu consigo fazer porque memorizei. Há coisas na vida que nós temos que usar o processo mnemônico. Figuras de linguagem é uma dessas. Depois que você memorizou e começou a exercitar, aí você começa a compreender e manipular as palavras com o pensamento, na forma da escrita, mas a memorização é um dos recursos que nós não podemos, deixar de utilizar. Nós precisamos exercitar a nossa memória, criar sinapses constantes para que possamos aprender sempre e com facilidade. Por fim, aquela figura que toda criança aprende, gosta com as histórias em quadrinhos, que é a onomatopeia. O nome é bonito, gostoso de falar. Onomatopeia é a representação dos sons dos objetos, Por exemplo, alguém está batendo a porta, trim, o telefone está tocando, Drolom, 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 sino da igreja. Au, au, o latido do cachorro, miau do gato, Então, a onomatopeia é a sonoridade causada pelos sons dos objetos. Todo mundo escuta o barulho da chuva. Ah, é a chuva. O toque-toque na porta, alguém batendo, Temos a buzina. Nós conseguimos identificar os sons diversos, ainda que não estejamos perto, Porque essa figura é chamada de onomatopeia, a voz dos animais, ou as vozes dos animais, o barulho da natureza. Então, eu dei aqui alguns exemplos, como miau, miau dizia o felino. Os verbos que representam a fala dos animais, nós também falamos que eles expressam onomatopeia. Os recursos das histórias em quadrinhos denotando som, explosão, aquilo ali é a presença de onomatopeia. Bom, terminamos um longo assunto, eu espero que todos tenham entendido. Bom dia e até a próxima aula.